Boa tarde, gente. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Beatriz Borges. Eu sou a Esther. Eu sou a Beatriz Henry. Eu sou a Milene. E eu sou a Keila. E hoje a gente vai falar sobre o artigo Cidadania e Trabalho na Sociedade e Informação. A economia política da informação é compreendida como o estudo da organização interna da sociedade, os progressos de adaptação e as mudanças do modo como os indivíduos produzem aquilo que é necessário para a reprodução e continuidade sociais. As características da economia são informação como insumo e produto, versatilidade, alta capacidade de armazenamento, deslocamento em tempo real, aprendizado contínuo e uso de tecnologias da informação. A evolução das TICs contribuiu no processo de aumento, disseminação e recuperação das informações. O conceito de sociedade da informação começa a se tornar popular a partir da década de 1990, em razão da importância que os governos e empresas começam a dar para o uso de informações, vislumbrando novas oportunidades de emprego, educação e aprendizagem, além de suporte a serviços públicos de informação. Assim, a informação passa por uma mudança de status, sendo vista como mercadoria, detendo valor monetário. A informação passa a ser desenvolvida, assim como os produtos e serviços criados a partir dele, na busca pela satisfação da demanda econômica geral de produtos e serviços. Porém, na sociedade surge um dilema. De um lado, o acesso facilitado a informações e de outro, a problemática da sobrecarga de informações. Bom, a competência informacional nada mais é do que a habilidade de interagir com as informações, ou seja, identificar, avaliar, usar e recuperar os recursos informacionais da maneira correta e quando necessário. Assim, um competente em informação é alguém que sabe aplicar e usar esses recursos no dia a dia, na resolução de problemas e na tomada de decisões. No nosso país, a competência informacional é muito ligada à ação cultural bibliotecária, porque uma faz parte da outra. Mas é muito importante a gente separar essas duas coisas. A competência informacional é o aprendizado de uma habilidade, e a ação cultural bibliotecária é a ação de inclusão de um profissional formado em outra área que complementa a biblioteconomia e que necessita dessa competência informacional. Assim, o bibliotecário precisa ter a competência informacional e ter o domínio dos recursos informacionais para auxiliar e incentivar as outras pessoas na aquisição dessa competência, que vem se tornando cada vez mais importante. Benefícios da competência informacional. Ao analisar a competência informacional no ponto de vista do indivíduo, a gente pode ter 3 benefícios. O primeiro é as expertices. Em outras palavras, é a capacidade de lidar com as tecnologias da informação, com o ciclo informacional, identificar todas as etapas e de gerenciar a informação e a sua interface com a tecnologia. O segundo é a habilidade, que ele adquire para mapear competências informacionais, assim agregando valor aos negócios e criando um diferencial competitivo dentro da empresa. O terceiro é a capacidade de aperfeiçoamento que aquele indivíduo tem. Por exemplo, focar em competências genéticas, agrupar semelhanças ou identificar necessidades futuras. A Política Nacional da Informação. A ONU e a Câmara definiram bem a definição de Política Nacional da Informação em 2005, quando citaram: a competência informacional proporciona o aumento do uso da tecnologia da informação na transição para uma sociedade da informação, possibilitando milhares de pessoas confrontar obstáculos, demandas e competências profissionais, requisitos fundamentais nessa sociedade de redes virtuais e ampliando a inserção social e global do cidadão. Os 4 aspectos de uma política de inclusão digital e os pilares fundamentais são o entendimento das singularidades locais e regionais como um conteúdo informacional, a necessidade de estratégias distintas para diferentes sociedades, a identificação ao estudo e o compartilhamento do conhecimento envolvido e, por último, a identidade e valores socioculturais de uma sociedade no todo. Para finalizar, somente o compartilhamento e os valores socioculturais são capazes de garantir a base necessária para o desenvolvimento estruturado de todos os membros de uma cadeia, que eles são indivíduos, empresas, comunidade e uma nação. Agora falando um pouco sobre cidadania e a competência informacional, ela se conceitua continuamente, né? Isso significa que o desenvolvimento da cidadania está presente em cada causa e luta social presente numa sociedade. Então a gente pode dizer que a cidadania ela abrange muito mais do que uma única percepção, né? Quando um cidadão exerce a mínima participação na vida social,
ele já pode ser chamado de cidadão porque ele está fazendo a parte dele como um cidadão, né? Além disso, a gente tem também uma relação entre cidadania e sociedade da informação, porque além da participação do indivíduo, outro fator bastante importante para a cidadania, para se exercer a cidadania, é a informação, porque é através da informação que o cidadão ele vai conseguir criar uma noção de como cumprir os seus deveres e como ter a consciência dos seus direitos, né? Então, quando essa condição ela é posta em conflito na nossa era informacional atual, porque a gente tem um enorme fluxo de informação, fica bastante fácil para um indivíduo ter a cidadania dele ameaçada, por exemplo, com fake news. Daí a importância de uma sociedade desenvolver efetivamente, né, a competência informacional dos cidadãos, tá? De dar condição aos cidadãos aprenderem a um nível básico para que possam, assim, produzir meios e serem promovidos esses meios que vão possibilitar o indivíduo a filtrar, a recuperar, a ser capaz de diferenciar o que é uma informação verídica ou não, isso no dia a dia dele. Então, o trabalho e a competência informacional, né? O trabalho, ele é essencial na vida em sociedade. Tudo é programado em torno do trabalho e em torno do tempo de duração da jornada de trabalho, enfim. A gente tem a citação do Hills, que foi retirada do texto e diz: o trabalho é, na verdade, a essência do homem. E a ideia de trabalho não se separa da ideia de sociedade, na medida em que é com os outros que o homem trabalha e cria cultura. A sociedade da informação, ela exige, então, que o trabalhador ele se adapte ao novo sistema de tecnologias no trabalho, e o trabalhador ele passa a participar mais ativamente da criação de práticas estabelecidas dentro do trabalho dele. Então, segundo Tomasi, a gente tem que a competência ela é caracterizada pelos saberes, né? Pelo saber, o saber fazer e saber ser. Então, segundo Siqueira, a gente pode dizer que competência informacional no contexto existente, sim, ela tem a tendência de mudar as tarefas de uma coisa mais da manufatura, uma coisa que tu iria fazer, para uma coisa do intelecto, que tu tem que saber. Então, isso exige ao homem, né, ao trabalhador, uma maior capacidade cognitiva de manusear a informação dentro dele mesmo para saber fazer as coisas necessárias e para fora, para ensinar as pessoas e para repassar essa informação cognitiva que ele tem dentro dele, né? As tecnologias, elas proporcionam essa flexibilidade nesse novo mundo, e essa flexibilidade permite, por exemplo, que as multinacionais encontrem muito mais fácil locais de produções de baixo salário, e esses baixos salários alimentam os interesses capitalistas, infelizmente, né? Então a gente pode concluir que o mercado ele está em constante mudança e ele exige cada vez mais do indivíduo para entrar no mercado, né? Conforme vimos hoje, fica evidente, principalmente nos países periféricos, que ainda há muito a avançar no desenvolvimento informacional. Os governos precisam dar um enfoque especial ao aspecto educacional para que assim se construa uma sociedade competente em informação. Afinal, a competência informacional não é um requisito que só restringe somente aos profissionais, mas se aplica a todos. Mas como isso pode ser feito? Como fazer essa informação chegar a eles? É necessário que haja um planejamento de longo prazo da política pública informacional, um planejamento sólido e abrangente, com ampla participação da sociedade. Com isso, acaba se criando uma nova cultura, afinal, ao orientar o indivíduo, estamos orientando toda uma sociedade. Sociedade essa que incentiva o compartilhamento do conhecimento, em vez de privação e exploração comercial. Para finalizar tudo isso, uma sociedade que garante e promove a informação, as diversidades culturais e linguísticas
recebe um ambiente livre de discriminação, exploração, violência e ódio.